Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar agora o mini curso denominado Nanotecnologia e Nanomateriais, Síntese, Funcionalização e Principais Aplicações. Ele vai ser ministrado pela doutoranda Ana Barizão e pelas mestrandas Ariane Soares e Vanila Vasconcelos. Bom, então vou começar apresentando a vocês a Ana Carolina de Lima Barizão. Ela é graduada pela Universidade Estadual de Maringá, no curso de Engenharia Ambiental, onde durante a graduação trabalhou com simulação hidrodinâmica em águas continentais, especificamente com a simulação hidrodinâmica no reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte. Ela apresenta também trabalhos relacionados à arborização urbana, abrangendo suas características e interferências no meio urbano, além de moderada experiência relacionada à unidade de conservação, desenvolvidos durante trabalhos realizados dentro do Parque Nacional de Ilha Grande, ICMBio. Ela é mestre em biotecnologia ambiental, também pela Universidade Estadual de Maringá, e desenvolveu pesquisas relacionadas à síntese verde de nanomateriais e sua aplicação na remoção de poluentes emergentes de meios aquosos por processos adsortivos. Atualmente, ela faz parte do programa de doutorado em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, onde desenvolve pesquisas relacionadas ao cultivo e colheita de microalgas através de nanopartículas magnéticas, visando a produção de biocombustíveis. Então, essa é a Ana Carolina, a doutoranda. Agora eu vou apresentar as mestrandas para vocês. A começar pela Ariane Soares Coco, que possui graduação em Biomedicina pela Escola de Ensino Superior do Educandário Seráfico São Francisco de Assis, pós-graduação em Biomedicina Estética pela instituição FAPUGA-NEPUGA, e atualmente é aluna do mestrado no programa de pós-graduação em Bioquímica pela Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhando com desenvolvimento de nanosensor baseado em ressonância plasmônica de superfície localizada para a detecção de glifosfato. E, por fim, apresento a vocês a Vanila Vitória Viana Vasconcelos, que possui graduação em licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, campus de Vila Velha. Entre 2015 e 2018, atuou em atividade de tutoria, como representante discente no colegiado e Câmara de Graduação do IFES. No mesmo período, teve bolsa de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, e a instituição IFES, desenvolvendo pesquisa na área de representações sociais de alunos e professores sobre questões de gênero e história da educação no Espírito Santo, com ênfase no movimento Escola Novista Espírito Santense. Além disso, ela é membro do Núcleo de Estudos sobre Educação, Trabalho e Juventudes, do IFES de Vila Velha, e atualmente também é aluna do mestrado acadêmico em Bioquímica pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, bolsista da CAPES, membro do Grupo de Pesquisa de Terapia Fotodinâmica e Nanotecnologia do Instituto Federal do Espírito Santo, e trabalha com nanopartículas encapsuladas para aplicação em terapia fotodinâmica. Então, agora eu vou passar a palavra para esse time dos nanomateriais e bom minicurso para vocês. Ao final vai ser passado o formulário da presença e bom curso, até breve. Bom dia, gente. Eu vou começar, então, a gente já foi bem apresentado pela Laísa. E a gente vai começar, pode passar o slide, Ariane. A gente vai começar, então, caracterizando o que seriam, então, as nanopartículas, né? Já que esse é o assunto em comum entre nós três. E o que engloba, então, a nanopartícula em si? Eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão. Ao contemplar o céu, por exemplo, a gente vislumbra uma imagem estática, né? Aparentemente estática, e com uma profundidade muito grande, certo? Os brilhos dos corpos celestes, mesmo propagando-se na velocidade da luz, acaba percorrendo um espaço intenso, levando muito tempo até cintilar, para a gente ver, propriamente dita, o brilho de uma luz, de uma estrela, por exemplo. E nessa imensidão de escala universal, o nosso planeta ele se reduz a um ponto insignificante.
ele é quase invisível, ele é bem pequenininho, e onde a dimensão é 10 milhões de vezes maior do que a, o espaço em si, por exemplo. E a gente pode também fazer essa escala quanto ao homem e as moléculas que compõem ele, que também é cerca de 10 milhões de vezes maior, o homem comparado às moléculas que compõem ele. Então, seguindo a definição que é mais usual, a gente tem que a nanopartícula, ela é considerada nano quando o diâmetro estiver entre 100 e 1000 nanômetros. E a gente pode ver aqui na escala que o nanômetro ele é bem pequenininho comparado ao que a gente vê hoje, por exemplo, um fio de cabelo, que ele é a escala milimétrica, as hemácias, que são cerca de 10 micrômetros, vírus, nanotubos de carbono até chegar às moléculas e átomos, que os átomos chegam a cerca de 2 a 12 nanômetros, por exemplo. Então, é uma escala bem pequenininha, é uma coisa que a gente não consegue ver tão claramente, né? E essa dimensão, pelo prefixo... pode passar. A dimensão expressa pelo prefixo nano, por exemplo, ela vem do grego anão, onde a gente tem também a variação para nanico, e a notação é em nanômetros, nm, ou pode ser também notado como 10 elevado a menos 9. Só para ter uma noção do tamanho, um nanômetro ele equivale a aproximadamente o comprimento de 10 átomos enfileirados, por exemplo, considerando que o nanômetro vai até 100 nanômetros, né? Uma nanopartícula vai até 100 nanômetros. Então, assim, é uma coisa bem pequenininha, a gente não consegue ver a olho nu, por isso que a gente vai apresentar também algumas técnicas de caracterização para tentar visualizar as nanopartículas que a gente faz, como que a gente sintetiza essas nanopartículas, aonde a gente pode utilizar essas nanopartículas. Pode passar. E aí eu trouxe para vocês o coronavírus, que é um assunto muito incomum e está bem em alta, né? A gente está vivendo uma pandemia de coronavírus e nada mais interessante que trazer uma coisa que a gente está aí convivendo todo dia. O coronavírus, por exemplo, ele tem cerca de um pouco menos de 100 nanômetros, ele é bem pequenininho, e ele pode passar. E várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas para a gente conseguir conviver com esse vírus estão associadas a nanomateriais, nanopartículas, a nanotecnologia em si. E a gente tem como os mecanismos para poder identificar esse coronavírus, por exemplo, a gente tem a associação de algumas técnicas que são utilizadas na nanotecnologia, a gente tem a produção de espécies reativas de oxigênio, que também está diretamente associada às nanopartículas, a gente tem da profilaxia, as tecnologias envolvidas no desenvolvimento de novas máscaras, a tecnologia feita quanto à identificação do vírus, as tecnologias envolvidas nos tratamentos, nas profilaxias, nas terapias, quando você pega o coronavírus em si. Então, a gente tem a nanotecnologia envolvendo muitos processos, também associados ao Covid, mas também associados a outras doenças. Pode passar. Não só doenças, mas a gente também tem as nanopartículas em específico na indústria têxtil, na biomedicina, em energias renováveis, no meio ambiente, assistência médica, eletrônicos, agricultura, indústrias em geral. Hoje em dia, a nanotecnologia é uma ferramenta o qual a gente utiliza materiais com dimensões nanométricas em várias possibilidades. A gente tem uso na saúde bem difundido, por exemplo, na clínica, ela é um ramo muito promissor, considerado até um futuro da biomedicina, já que a gente tem um exemplo, por exemplo, um exemplo palpável que vocês podem imaginar, a gente tem a nanotecnologia como materiais de diagnóstico, terapêutica, bioimagem, a gente consegue melhorar a bioimagem de diagnóstico, né? A gente consegue melhorar o fármaco, conseguir detectar como que a gente consegue otimizar esse fármaco para ele chegar no material de interesse, para ele ter a eficiência que a gente espera que ele tenha. Então, a gente consegue modular isso através da nanotecnologia. Pode ser encapsulando, pode ser desenvolvendo uma sonda melhor, pode ser otimizando algum fármaco que já existe. Então, assim, a gente tem uma aplicação muito vasta
para a nanotecnologia. E não é exagero afirmar que o universo nanométrico ele é onde todas as ciências se encontram, né? A gente tem átomos, moléculas, compostos, objetos de interesse, por exemplo, na indústria têxtil, a gente consegue transformar, por exemplo, um tecido, adicionar nele, né, nanopartículas para que ele se torne permeável. Então, a gente tem na indústria têxtil também, e aí é interesse tanto de químico, de físico, biólogo, médico, engenheiro, cientistas de materiais, economistas, matemáticos, já que a gente consegue otimizar muita coisa com a nanotecnologia. E essa tecnologia em si está crescendo cada vez mais no mundo inteiro. Próximo. Indo para a parte de pesquisa, a gente tem, utilizando a Web of Science, que é um dos mais renomados diretórios de artigos, de pesquisa, a gente tem mais de 762 mil publicações envolvendo nanotecnologia e nanopartículas em específico. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas pesquisas para ilustrar para vocês. A gente tem sensores utilizando aptômeros, que é uma fração do RNA, associados a nanomateriais, por desenvolvimento de uma leitura de sinal otimizada. A gente tem carreadores nanoestruturados, com o caemferol, por exemplo, que é uma droga voltada para o tratamento de câncer. A gente tem nanopartículas em PLGA carregadas com esperidina, que é um antioxidante, pode ser também um antibactericida, e está tendo resultados muito promissores. A gente tem as nanopartículas de ouro, que elas estão aqui associadas a doenças neurodegenerativas, mas a gente tem outras aplicações também para nanopartículas de ouro, como a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, assim, a gente tem uma abrangência muito grande da dimensão nano. A gente tem uma gama de possibilidades muito grande para essa aplicação. E a gente vai falar um pouquinho agora de como que é feita a síntese, pode passar. A síntese dessas nanopartículas. A gente vai trazer mais específico voltada porque a gente trabalha. A gente trabalha com 3 tipos de nanopartícula. E a gente vai trazer um pouquinho de síntese. Como que a gente faz essas nanopartículas, já que é tão pequenininho, a gente não consegue ver, né? E é isso, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, joia, obrigada. Bom, então, como que é feita a síntese de nanopartículas, né? Começando, então, com a síntese de nanopartículas de ouro, na imagem a gente consegue ver a síntese das nanopartículas de ouro que passam por processo químico de redução com citrato, né? Onde, então, elas vão ser carregadas negativamente por íon citrato e depois elas vão ser estabilizadas por repulsão eletrostática. Então, dessa forma, a nanopartícula ela irá resultar numa forma esférica e, consequentemente, ela vai apresentar monodispersão, ou seja, elas irão apresentar aproximadamente o mesmo tamanho. No caso das nanopartículas de ouro, elas apresentam uma monodispersidade de mais ou menos 20 nanômetros, né? Um tamanho muito pequeno. Nós só conseguimos, então, visualizar por microscopia eletrônica de transmissão. Bom, as nanopartículas, elas são reduzidas com citrato de sódio através de um método chamado método de Tukevich, que foi estabelecido em 1951. E na figura nós podemos ver melhor como que funciona esse processo de síntese de ouro, onde as nanopartículas elas são sintetizadas a partir de um precursor do ouro, né, que é chamado ácido cloroáurico, e utiliza-se então uma solução de citrato de sódio a 1% para o processo químico de redução. Geralmente é utilizado um balão de fundo redondo. Nesse caso da foto, eu coloquei ele de apenas uma boca, mas no vídeo que eu vou passar, eu utilizei o balão de 3 bocas, o que me facilita lá na hora de adicionar o citrato. E nesse balão vai ser colocada uma quantidade de ácido cloroáurico e depois essa solução fica sob agitação constante, né? No laboratório, nosso laboratório de nanomateriais funcionais, nós também utilizamos o argônio dentro do balão para que sejam retiradas todas as impurezas na atmosfera ali na hora da reação.
E a solução de ácido cloroáurico vai ficar sobre agitação e aquecendo, né, até atingir uma temperatura aproximada aí a 100 graus. E depois que atinge essa temperatura, nós adicionamos 1 ml de citrato e depois cronometramos 15 minutos de reação. Bom, nessa etapa, nós conseguimos visualizar muito bem a mudança de coloração, né? Vocês podem observar aí na imagem. De um leve amarelo, o ouro passa a ficar vermelho, quando em forma de nanopartícula de ouro, né? E isso indica que a reação deu certo. Depois vem o banho de gelo e as etapas de centrifugação. Depois, nos próximos slides, eu vou mostrar melhor. Bom, agora nós temos um vídeo aqui. Eu coloquei a etapa desde a lavagem de vidraria até na etapa de finalização da síntese. Aqui vocês vão conseguir visualizar melhor. Primeiro eu lavo todas as vidrarias com água régia 3 vezes. Depois lavo mais 3 vezes com água destilada. E depois mais 3 vezes com água ultra pura. Essa etapa de lavagem, para quem trabalha com nanopartícula, ela é muito importante, porque todas as impurezas precisam ser retiradas das vidrarias, para elas não entrarem na reação, não causar uma possível aglomeração das nanopartículas. Então, a gente retira tudo o que não é necessário para a reação. Agora, eu estou lavando com água. Depois que eu lavar todas as vidrarias, agora eu já acoplei tudo na manta térmica. Estou ligando a manta aquecedora e agora eu vou ligar a agitação. E aqui deu início a minha reação. No vídeo não dá nem para ver a cor levemente amarela ali do ouro, mas depois no final, depois que eu adicionar o citrato, eu consigo visualizar a mudança de coloração aí para rosinha, vai ficando, primeiramente fica rosinha, depois, no final, com 15 minutos de reação, já vai estar bem vermelho. Aí, ó, nessa fase já está bem vermelhinho. E aí eu desligo e aí eu coloco esse balão no banho de gelo. Joia, já desliguei e agora eu vou colocar no banho de gelo. É só isso. Bom, depois, então, dessa etapa de síntese, a nanopartícula vai ser, então, resfriada, né, no banho de gelo, e depois vai passar por mais 3 etapas de centrifugação. Essa centrifugação vai ser feita a 14.000 RPM durante 20 minutos. Então, depois disso, nós vamos descartar o sobrenadante e vamos ressuspender o pellet com água ultra pura, para que todas as substâncias que não reagiram possam ser removidas. Esse vídeo aqui, eu utilizo um outro método de síntese que recentemente o laboratório adquiriu aí, é um reator e o método é o mesmo, porém ela é muito mais facilitada, né? A gente observou no espectro uma absorção muito melhor em relação à síntese tradicional que eu acabei de mostrar. Então, eu vou só passar aqui para vocês terem uma ideia. O ouro, nós colocamos o ouro dentro do tubinho, né? Agora já adicionamos o citrato. Ali no fundo do frasco tem um mini peixinho, né? Um mini agitador magnético. Nós colocamos no reator e agora aguardamos aí, configuramos todo o equipamento e aguardamos o tempo de reação. E aí,
ao final ela também sai com aquela coloração avermelhada. Ajustamos a temperatura, ajustamos o tempo de reação e start. Lógico, o equipamento ele faz um pré-aquecimento de mais ou menos 3 minutos e a partir disso começa a contar o tempo de reação. Isso, a partir de agora que começa o tempo de reação da nanopartícula. E no final ela vai conferir uma corzinha também bem avermelhada. Bom, esse outro método é por coprecipitação, né? E o que seria isso? Primeiro acontece uma mistura de sais metálicos em formato iônico, né? Ferro 2 e ferro 3. Nesse caso, são nanopartículas de ferro. E para fazer o processo de redução, é fornecido grupos OH para o meio que vem da amônia. Então, depois do contato, os processos de nucleação de crescimento, com formação inicial de pequenos núcleos, e dessa forma a partícula vai crescendo. Então, é muito importante que esse processo aconteça devagar para que a nanopartícula apresente, então, uniformidade, que é um bom indicativo, né, de que a reação aconteceu bem e que a coloração mudou aí de marrom para preto, né, que é uma cor bem característica de materiais magnéticos. Já um outro método, ainda de síntese de nanopartículas, é por emulsão, né, e evaporação. Então, o polímero e o fármaco, eles são dissolvidos e são encapsulados num solvente orgânico que é volátil. Então, como demonstrado na imagem, o PHB ele é dissolvido em clorofórmio e é adicionado ao fotossensibilizador, né, que vai ser dissolvido em metilpirrolidona, e em seguida vai ser feita a dispersão por gotejamento da fase orgânica na fase aquosa, que é composta por álcool polivinílico, né? Então, essa emulsão ela vai ser homogeneizada no equipamento de ultraturrax com velocidade de 20.000 RPM durante aproximadamente 7 minutos. Então, após o fim do gotejamento, né? A solução resultante, ela vai ser, então, agitada para evaporar o excesso de solvente, primeiro no rotoevaporador e depois em agitação magnética. Então, depois que acontece a centrifugação e lavagem para descartar os fotossensibilizadores e nanosferas que não foram encapsuladas, depois as amostras são liofilizadas para posterior utilização. Agora nós vamos dar início à caracterização de nanopartículas, né? Ana? Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo, Ana. Tudo certo? Então, vamos lá. Para dar continuidade, então, à nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de caracterização das nanopartículas. Porque como a gente está trabalhando em uma escala nanométrica, após a funcionalização, não se sabe de fato muita coisa sobre a nossa nanopartícula. Claro que baseado em evidências bibliográficas, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, mas de fato a gente não pode afirmar nada até a gente passar a nossa nanopartícula por essa série de métodos de caracterização. Os métodos de caracterização, pode passar, Ari. Os métodos de caracterização disponíveis hoje, eles já são bem variados, só que na nossa realidade a gente não tem acesso a diversos deles. Então, aqui na apresentação, eu escolhi trabalhar os mais usuais e que fornecem para a gente uma quantidade de informação
que é considerada suficiente para a gente entender sobre as características do material, a ponto de conseguir publicar um artigo, a ponto de conseguir justificar o que está acontecendo ali no momento em que a gente vai aplicar essa partícula. Então, aqui, pessoal, eu separei a apresentação em técnicas, primeiramente microscópicas, depois espectroscópicas e, por fim, algumas outras técnicas que também são bem legais, que a gente vai falar rapidinho. Dentro das técnicas microscópicas, a gente tem duas técnicas fundamentais, que são a microscopia eletrônica de varredura e a microscopia eletrônica de transmissão. Então, esses dois tipos de microscópio, eles vão fornecer algumas informações, às vezes similares, às vezes diferentes para a gente a respeito da nossa partícula. No microscópio eletrônico de transmissão, o princípio é que você tem um feixe de elétrons varrendo a sua amostra. Então, como resultado, você vai ter uma imagem tridimensional, você vai conseguir enxergar em profundidade as suas partículas. Muitas vezes, quando as partículas elas passam de 50 nanômetros para baixo, fica muito difícil a gente identificar pelo MEV quando a gente não tem um MEV de alta resolução. Mas com partículas um pouco maiores, às vezes a gente ainda consegue umas imagens legais. Aí pode dar play no vídeo. Aí, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, a gente coloca um pouquinho da amostra sobre uns disquinhos de metal, que são chamados de stubs, que é o que o professor está pegando aí agora na imagem. E esses stubs são passados para o porta-amostra, que é onde eles vão ficar comportados dentro do microscópio. Aí, esse porta-amostra, ele é colocado dentro de uma câmara de vácuo, onde ele vai estar suscetível a esses íons, e aí a gente vai conseguir observar as imagens pelo computador que fica acoplado ao microscópio, né, pela câmera. Junto ao MEV, normalmente a gente consegue também acoplar o EDS, que é uma outra técnica de espectroscopia, em que a gente consegue identificar pode voltar um slide, por favor. Em que a gente consegue identificar o tipo de átomo que a gente tem ali. Então, por exemplo, na imagem acima, a gente tem um MEV de magnetita, que é uma nanopartícula de óxido de ferro. Então, a gente espera que ela tenha ferro e oxigênio. E aí, ele muitas vezes consegue dar para a gente até uma proporção de quanto que eu tenho de cada um desses átomos dentro dessa imagem que a gente faz uma demarcação específica. Próximo slide. Já no microscópio eletrônico de transmissão, o método, a forma como a gente coloca a amostra é diferente, o porta-amostra é diferente, e a forma como esses íons vão passar pela amostra também é diferente. A gente consegue determinar aqui características como o tamanho, a dispersão da partícula, você consegue determinar se a partícula ela é redonda, se ela é triangular, se ela tem outro tipo de formato, se todas as partículas tendem a ter o mesmo tamanho, ou se elas estão em um tamanho muito variado. Então, o porta-amostra do MET, ele é muito, muito pequenininho. Eu coloquei essa imagem em proporção aqui com uma chave para vocês terem uma ideia. É só essa pontinha redonda que está na ponta da pinça. Pode dar play no vídeo. Aí, a gente pega esse porta-amostra, que chama grade ou grid, e aí coloca no porta-amostra do equipamento. Esse grid ele é dividido em vários quadradinhos, pode ter 150 quadradinhos, 300 quadradinhos. E aí, quando você coloca esse porta-amostra no equipamento, ele também entra em uma câmara de vácuo. E assim que o equipamento estabiliza, a gente consegue ver esse grid muito, muito ampliado, que é o que vocês estão vendo na imagem agora. E aí, assim que a gente consegue o foco por esse processo aí que vocês estão vendo no momento, a gente liga a câmera e aí consegue, de fato, a imagem, que ela, basicamente, nesse caso, a gente pode dizer que ela acontece por contraste de claro e escuro. Nesse caso, o feixe está atravessando a amostra, o grid é transparente, então, quando você tem o contato da luz e a luz não passa pela amostra, a gente consegue detectar a nanopartícula. E quando ela passa direto, a gente tem a parte branca, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui a gente também tem uma imagem de
NET de nanopartículas de ouro, que é muito mais tranquilo de identificar, tanto para você fazer a contagem, quanto para você identificar a forma, porque elas são mais estáveis. E, igual vocês veem no vídeo, as nanopartículas de ferro, que é o que a gente estava testando ali, elas se aglomeram muito, então fica muito mais difícil de fazer a identificação. Pode passar. Bem, além das técnicas de microscopia, a gente tem também as técnicas de espectroscopia. As técnicas de espectroscopia, elas dizem respeito à maneira como diferentes comprimentos de onda disponíveis no espectro eletromagnético, eles vão interagir com a amostra e que tipo de interação que essa amostra vai dar de retorno para a gente. E aí, dependendo desse tipo de comprimento de onda e do tipo de interação com a matéria da amostra, a gente vai ter um tipo de análise diferente. A gente começa aqui com a espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, que o nome já assusta um pouco, mas basicamente quando você tem uma incidência de raios com comprimento de onda no infravermelho em uma determinada matéria, você tem o movimento dos dipolos da partícula e esse movimento reflete nesse gráfico que vocês estão vendo aqui à direita, e cada pico ele tende a demonstrar algum tipo de ligação. Então, aqui nessa técnica, a gente consegue identificar, por exemplo, se eu conseguir fazer uma ligação, os grupos funcionais. Então, se eu estava esperando fazer uma ligação entre carbono e carbono, e eu vi o pico de carbono e carbono ali, quer dizer que provavelmente a sua síntese ela ocorreu de uma forma ideal, é um bom indicativo. Caso você esteja esperando o carbono-carbono e você tem uma ligação de carbono-oxigênio, você tem que rever a síntese para ver o que aconteceu, porque já é um indicativo de que você tem um grupo funcional diferente do que você esperava. Pode passar. Na espectroscopia do Raman, o princípio é quase o mesmo. O que muda é o tipo de efeito que você está analisando, porque no Raman a gente está analisando o espalhamento da luz. Então, os picos eles são dados pelo espalhamento, que é espalhamento inelástico ou como espalhamento Raman. Então, a gente tem uma vibração das partículas que refletem nos picos e a gente consegue fazer a identificação também dos grupos funcionais e diferenciar, inclusive, entre materiais do mesmo, nanopartículas do mesmo material. No exemplo aqui, a gente tem o gráfico de magnetita e de hematita, que no caso são dois óxidos de ferro, só que com a fase cristalina diferente. Então, a gente consegue identificar pelo Raman esse tipo de diferença também. Pode passar. Na espectroscopia de UV-Vis, o princípio é que a gente tenha também um processo de absorção de luz. Só que a luz ela está sendo absorvida pela partícula no comprimento de onda do visível. Então, o comprimento de onda é diferente, cerca de 400 e 700 nanômetros. Aí pode dar play no vídeo. O que acontece nesse caso é que a gente coloca a nossa amostra em suspensão. Aqui a gente tem uma amostra de nanopartícula de ouro. A gente coloca ela no porta-amostra, que é uma cubeta, com os 4 lados transparentes. E aí a gente vai ter uma passagem de luz pela amostra. E aí a diferença entre a luz que foi absorvida e a luz que passou, ela consegue dizer para a gente a quantidade, a concentração de partículas que você tem ali. Além disso, pode ser que você, dependendo da partícula que você está analisando, você pode analisar o tamanho, a concentração de tamanho pela largura do pico, ou ainda se você está tendo com o tempo ou com a condição de algum tipo de reagente, um processo de aglomeração, porque aí o pico ele vai se movimentando no espectro, e porque ele vai mudando de cor, e a gente consegue fazer essa identificação também. Pode passar. Com a difratometria de raio-x, o princípio é bem parecido, porque a gente também está usando onda eletromagnética agora, mas a gente está usando na faixa do comprimento de raio-x.
E aí, aqui o fenômeno também é diferente, porque aqui a gente tem difratometria. Então, como a gente observa na figura, os raios incidentes, eles batem na fase cristalina, e dependendo da fase cristalina, eles vão variando o ângulo em que eles vão refletir, que eles vão difratar. E aí, cada ângulo de difração, ele reflete num pico diferente. Então, aqui a gente consegue determinar a fase cristalina, se você tem ferro, se você tem ouro, se você tem ferro, você tem diferentes estados de oxidação do ferro. Então, essa técnica aqui também é uma técnica bem interessante. Pode passar. Bem, uma outra característica que é interessante a gente conseguir analisar numa nanopartícula é a carga superficial dela, porque isso está intimamente ligado com a estabilidade da partícula. Então, a gente consegue observar aqui no gráfico que a partícula ela pode sair de uma posição muito positiva para uma posição de muito negativa. E aí, no caso, quando ela está ou muito positiva ou muito negativa, no caso aqui na faixa de 40 ou menos 40, isso pode indicar algumas coisas. Por exemplo, se você espera que essas partículas elas não sofram aglomeração, se elas estão com uma carga bem alta, tanto positiva quanto negativa, dificilmente elas vão se atrair e vão sofrer aglomeração. No entanto, quando essa carga ela tende a ficar mais baixa, mais próxima do neutro, aí você já tem uma formação de flocos com uma maior facilidade. Pode ser que isso seja desejável em algumas características ou em algumas aplicações. Por exemplo, eu quero colocar um ligante ali e aí eu preciso de uma partícula próxima ao neutro. Então, eu tenho como saber. Ou até mesmo ao contrário, eu tenho um ligante muito negativo para ligar na partícula e eu preciso de uma partícula muito positiva. Então, a gente já consegue informações bem relevantes, assim, tanto para a característica da partícula, quanto como que ela vai se comportar quando eu for fazer uma possível funcionalização, por exemplo. Pode passar. E, por fim, a gente também tem um outro tipo de técnica que consegue ajudar a gente a ter uma estimativa de tamanho, que é o espalhamento de luz dinâmico. O espalhamento de luz dinâmico ele já tem relação com o movimento browniano das partículas, que é um movimento que ela acontece naturalmente ali com partículas que estão dispostas em um meio. Então, quando eu tenho partículas muito maiores e a luz bate nelas, o espectro ele tende a ter um aumento de intensidade maior, e aí ele dá uma estabilizadinha e desce lentamente, então os picos são mais largos e mais constantes, mais ou menos na mesma altura. O que não acontece quando a gente tem nanopartículas muito menores, porque elas se movimentam muito rápido ali, então a gente tem picos mais estreitos, porque elas entram e a diferença do espalhamento de luz acontece de uma forma mais rápida, e também não necessariamente na mesma intensidade. Pode passar. Bom, gente, basicamente, esses são os métodos que a gente mais usa aqui no nosso laboratório, hoje em dia, para fazer a determinação dessas nanopartículas. Visto isso, quando você consegue identificar as características da sua partícula, você pode, de fato, dizer se ela vai ser eficiente ou não na sua aplicação. Eu venho trabalhando desde o mestrado com a aplicação de nanopartículas de óxido de ferro, a finalidades ambientais, porque eu sou da área ambiental, né? Então, meu mestrado e doutorado vêm sendo desenvolvidos em cima dessas aplicações. A gente trabalha dentro das nanopartículas de óxido de ferro, o principal foco é a nanopartícula magnética, porque ela tem um super diferencial, assim, em relação às outras, que ela tem um tipo de magnetismo conhecido como superparamagnetismo. Então, quando elas estão normais em uma suspensão sem um campo eletromagnético, elas ficam de uma forma normal. No entanto, quando você coloca elas sob a influência de um campo eletromagnético, elas ficam magnetizadas, mas quando você tira, elas voltam ao estado fundamental novamente. E isso é muito interessante em várias aplicações. Eu trouxe aqui um videozinho para vocês conseguirem identificar a nanopartícula em suspensão. Pode dar play, Ari, por favor. E
como que ela reage quando ela é exposta a um ímã, né? Que é um ímã de neodímio, que é esse que está na lateral. Então, a ação, ela é realmente muito, muito rápida. Toda a parte preta é nanopartícula, e aí ela é concentrada à direita, porque a gente tem a ação do superparamagnetismo aí nesse caso. Pode passar o slide. Bem, durante o mestrado, a gente fez uma tentativa de remoção de poluentes aquáticos emergentes. Essa é uma das áreas de aplicação relacionadas à área ambiental que mais vem tendo relevância, porque esses poluentes aquáticos, eles são tão microscópicos, tão pequenininhos, às vezes são só moléculas, que eles não são removidos pelo nosso sistema de tratamento que a gente usa agora no Brasil. A gente não tem uma tecnologia ainda para conseguir remover esse tipo de poluente emergente, que seria fármaco, alguns tipos de agrotóxico, alguns tipos de molécula presente em pasta de dente, enxaguante bucal, que posteriormente pode causar algum malefício e a gente ainda não consegue remover. Então, durante o mestrado, a gente fez uma síntese. Nesse caso, ela não era magnética, mas eu trouxe como exemplo porque se a gente tivesse usado 2 tipos de sais diferentes, ela poderia ser magnética e a aplicação seria a mesma. E aí, a gente, ao invés de usar amônia, igual a Ari falou lá no começo, nesse caso, a gente extraiu um fitoquímico de 2 plantas, na verdade, de 2 resíduos alimentares, que eram descartados na feira local, que era folha de abóbora e talo de beterraba. E aí a gente usou esses fitoquímicos como redutores para produzir as partículas. Aí pode passar. Depois, com a partícula sintetizada, a gente aplicou elas, né, na verdade, a remoção de 2 tipos de corante alimentício, que são considerados, tem um alto nível de toxicidade, apesar de a gente ainda usar no Brasil, eles já não são mais utilizados em vários locais, que são o amarelo de tartrazina e o vermelho bordô. Então, aqui na imagem, a gente consegue observar exatamente o que aconteceu com o decorrer da aplicação da nanopartícula. Então, aqui, nos tons mais escuros, eram as concentrações iniciais antes da aplicação da nanopartícula. Quando a gente coloca a nanopartícula em contato com esse corante, a tendência é que aconteça o processo de absorção. Então, todas as moléculas que estavam no meio líquido, por atração, elas tendem a aglomerar na superfície da partícula. E aí, isso vai acontecendo com o passar do tempo, por isso a escala de cores, até que ela fique totalmente transparente. Então, a gente chegou a resultados muito legais, de praticamente 99% de remoção para ambos os corantes. Pode passar. E aí, agora, eu passei por uma mudança de aplicação ainda dentro da área ambiental, só que basicamente no mesmo princípio de atuação da nanopartícula magnética, mas a gente está tentando fazer a colheita de microalga com nanopartículas magnéticas, que seria deixar a microalga que está em suspensão magnética para conseguir decantar ela muito rápido. Se você vê uma suspensão com microalgas, provavelmente você se confunde achando que aquilo ali é um corante verde, porque você não consegue saber que você tem células ali, porque é muito dissolvido. E aí, essa parte de colheita, ela é um dos principais empecilhos da aplicação de microalgas na produção de biocombustíveis, porque ela tem uma grande quantidade de lipídios e seria uma ótima matéria-prima. Então, a gente está tentando deixar a microalga magnética, de forma que quando a gente coloque a nanopartícula magnética, ela grude, fique aderida ali à superfície da microalga, e aí, no momento em que a gente coloca o campo magnético, ela decante rapidamente, a gente poupe muito, muito tempo, além de conseguir reutilizar essa nanopartícula por várias e várias vezes. Então, a gente já conseguiu resultados preliminares muito bons, de cerca de 97% de remoção, então 97% das células que estavam ali em suspensão, a gente conseguiu decantar rapidamente em menos de 1 minuto. E é uma das provas, assim, que o método de aplicação magnética, ele é muito efetivo. Pode passar. Bem, para trazer alguns outros exemplos que vão um pouco além
a aplicação das nanopartículas magnéticas dentro da área ambiental, eu trouxe mais 3 exemplos muito legais aqui, que eu nunca trabalhei diretamente, mas a gente sempre lê a respeito, que é, por exemplo, a aplicação de nanopartículas magnéticas na recuperação de enzimas, que o princípio é o mesmo dos anteriores. A enzima, ela é muito cara e normalmente ela é aplicada ao substrato, ela degrada o substrato e segue a jusante nos demais passos que você tem que fazer do seu experimento. Nesse caso, a proposta de recuperação de enzimas é que a enzima ela seja colocada na solução do substrato, aderida a um nanomaterial magnético, e depois que ela faz a quebra do substrato, você recupera essa enzima e reaplica ela novamente, durante quantos ciclos seja possível, né? Porque ela pode perder aí a capacidade de degradação. Um outro exemplo também é o drug delivery, que a Vanilla até citou no começo, que pode ser ou por encapsulamento ou ou você liga determinadas moléculas de um fármaco em uma partícula e aí conduz ela por dentro do corpo, ou ainda ela pode ser utilizada no tratamento pontual de algumas doenças, como, por exemplo, a hipertermia, que consiste em você aplicar essa nanopartícula em uma célula cancerosa, uma célula que não esteja saudável, e aí, aplicando ondas eletromagnéticas, você faz o aquecimento, e aí você mata só as células que estão danificadas, mantendo as outras células saudáveis por uma diferença de temperatura de aproximadamente 2 graus. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre as aplicações, e agora a Ari vai dar continuidade com as aplicações das nanopartículas de ouro. Bom, eu vou entrar agora no assunto de biosensores, né? Que tem tudo a ver aí com as nanopartículas, de modo geral, nanopartículas metálicas, nanopartículas magnéticas. No meu caso, eu utilizo as nanopartículas de ouro, né? Então, o que é um biosensor, né? Para que se construir um biosensor? Para qual finalidade? Bom, um biosensor ele pode ser um dispositivo, né? Um mecanismo que possui toda uma técnica por trás, né? Que é capaz, então, de identificar ou detectar um analito-alvo específico do estudo, né? Mas como fazer isso? Dessa forma, nós utilizamos, então, através de reações biológicas, né, para a detecção desse alvo. Nesse caso dos biosensores, são sensores que são voltados, por exemplo, para a detecção de amostras tóxicas ao meio ambiente, sensores que são capazes de detectar amostras biológicas. Quer ver? Quer um exemplo clássico aí de biosensor? O teste rápido de gravidez, né? Esse teste que a gente compra na farmácia é nanotecnologia. Então, ali contém anticorpos que são capazes de detectar a beta-HCG, né? A principal vantagem do nanosensor é que eles são capazes de detectar, então, quantidades muito pequenas do alvo, né? Do que a gente quer estudar. E, nesse caso, nós lidamos, então, com nanômetros, né? Que são partículas muito pequenas, assim como a Ana explicou lá atrás. Então, tem inúmeras publicações, eu trouxe essas duas. Esse primeiro artigo é muito bom, quem tiver curiosidade de adentrar nesse assunto, que faz esse apanhado geral aí dos biosensores com partículas plasmônicas, tá? Bom, então, para fazer a análise da detecção do alvo, nós podemos, então, utilizar várias técnicas, né? E as mais comuns, elas usam a ressonância plasmônica de superfície, né? Hoje, atualmente, é mais comum a gente utilizar uma variação desse fenômeno físico, né, que é chamado de ressonância plasmônica de superfície localizada, ou LSPR, né, para ficar mais fácil. Então, quando existir uma ligação de uma molécula biológica na superfície das nanopartículas metálicas, isso vai fazer com que o índice de refração seja alterado, e isso faz com que o comprimento de onda também seja alterado. E essa alteração no comprimento de onda, quando a gente faz a leitura lá no espectro de absorbância, né, aqui no laboratório, assim como a Ana mostrou, nós utilizamos o UV-Vis portátil,
ou também pode ser por espectroscopia Raman, essa alteração ela vai ser visualizada quando a gente plota o gráfico, né? Então, mais à frente eu vou mostrar para vocês um resultado meu de LSPR, né? Então, a LSPR, ela tem como proposta a excitação não propagante, né, de elétrons de condução, e após a incidência de luz, quando a luz passa, a oscilação de elétrons vai ocorrer, então, na interface, né, entre materiais de permissividade negativo e positivo, ou seja, entre um metal e um material dielétrico, né, um material condutor. Então, nós podemos observar no GIF e a nanopartícula está sob a influência de um campo eletromagnético, né? Onde vai gerar uma separação das cargas na superfície da nanopartícula, originando, então, um dipolo oscilante. E a estratégia do nanosensor, ou biosensor, né, está na ligação de uma molécula biológica na superfície da partícula, onde o índice de refração vai ser alterado e vai induzir também na alteração do comprimento de onda. É aí que a gente consegue detectar. Bom, nessa imagem do espectro, nós podemos ver o deslocamento plasmônico, né, que foi causado pela LSPR. Esse é um dado meu, né? Então, assim que foi adicionado uma amostra na superfície do metal, foi alterado, aconteceu esse fenômeno de LSPR, gerando esse deslocamento plasmônico. Então, a partir desse deslocamento, que nós conseguimos saber se teve ou não detecção. Se houve deslocamento, é indicativo de detecção do alvo. Se não houve, a molécula não se ligou e a reação não aconteceu. Nesse caso aqui do meu trabalho, eu utilizei uma molécula, usei glifosato, né, que é um herbicida muito utilizado no mundo atualmente, e nós detectamos que a nanopartícula identificou a presença dele. E dessa forma, nós vamos fazer a testagem em amostras ambientais, amostras de alimentos. Bom, como eu falei, então, a principal vantagem de se trabalhar com uma nanopartícula metálica está, então, na adição de uma molécula na sua superfície, né? Então, para que possa melhorar a estabilidade das nanopartículas, as moléculas que são absorvidas, ou seja, elas são anexadas, né, na superfície, elas podem ser trocadas por outras, que possivelmente elas podem proporcionar outras novas propriedades ou funções para as partículas, né? Então, as moléculas elas podem funcionar como uma barreira física, como uma película eletricamente isolante, ou também pode funcionar contra a agregação eletrostática. Uma técnica muito específica e muito comum para a detecção de um determinado alvo é a utilização, então, de um anticorpo específico para esse alvo. Né? Esse artigo na imagem é um artigo que foi publicado pelo professor Jairo, né, que é coordenador do nosso curso de férias, e ele estabelece que a detecção através de anticorpos ela pode ser feita por duas vias, né? Uma feita por absorção física, que está representado na letrinha A, que é a conjugação direta, né, dos anticorpos por atração eletrostática, ou também por ligação covalente, né, que está representado na letrinha B, que é a modificação da superfície das nanopartículas com alguns grupos funcionais, né, que são acoplados covalentemente a um grupamento lateral de aminoácidos na superfície do anticorpo. Então, essa forma por anticorpo, ela é muito específica. Ela é muito utilizada atualmente, que é o caso também lá do teste de gravidez que eu falei. E eu trouxe um outro exemplo aqui, uma outra forma de detecção por biosensores é através, então, também dos testes colorimétricos, né? Então, nesse caso desse trabalho aqui, eles utilizaram tanto o teste colorimétrico para a detecção do alvo e depois confirmaram por espectroscopia Raman. Então, além de avaliar a mudança de coloração, quando a nanopartícula entrou em contato com o alvo, né, na imagem, não sei se vocês conseguem visualizar, está muito pequenininho, de vermelho, ela virou para a cor violeta. Então, além de mudar essa cor, ainda fizeram a análise suplementar com a espectroscopia para confirmar. Então, são técnicas nanotecnológicas que andam muito bem juntas, né?
que dá super certo a colorimetria com a confirmação por Raman ou por Revis. Agora, a Vanilla vai dar início aí à aplicação das nanopartículas dela. Então, gente, diferente das meninas, eu utilizo um tipo diferente de nanopartícula. Eu uso a nanopartícula polimérica e eu utilizo ela para ser aplicada na terapia fotodinâmica. Partindo da nossa problemática, que é o câncer, a gente tem ele como uma importante causa de morbidade e de mortalidade a nível mundo e a nível Brasil. E o sistema público brasileiro hoje oferece as terapias mais convencionais, que são quimioterapia, radioterapia e ressecação tumoral, que é a cirurgia. Porém, essas técnicas que eles fornecem têm uma baixa seletividade, e além disso ela tem uma elevada toxicidade sistêmica, o que pode fazer com que tenham danos às células saudáveis. E esse fato, ele reduz a eficácia de qualquer tratamento, que seja ele direcionado ou seja associado com outras técnicas, o que torna desafiador o combate às células cancerígenas, né? E ao longo dos anos, muito se tem estudado quanto aos mecanismos de proliferação celular neoplásica, migração dessas células, possíveis origens, interações de fatores genéticos e epigenéticos, que, com fim, eles consigam viabilizar novos tratamentos, já que é tão difícil ter o combate a essas células cancerígenas, por causa da alta especificidade, né, que essas células têm. Uma técnica que está sendo empregada e explorada agora é a terapia fotodinâmica. Ela é muito utilizada na dermatologia, ela é utilizada há muito tempo para tratamento de lúpus, por exemplo, e alguns machucados na pele também ela é utilizada. Como eu disse, ela é bem utilizada e bem difundida na dermatologia. Porém, hoje em dia a gente está tendo uma exploração dessa técnica, não hoje em dia especificamente, já tem alguns anos que tem sido estudada essa técnica, mas ela vem sendo explorada especificamente para o tratamento de câncer, associada às terapias convencionais, né? Ela é uma técnica que ela combina um fotossensibilizador, uma fonte de luz, para ativar esse fotossensibilizador, e as moléculas de oxigênio, que estão compostas no nosso meio, por exemplo, no nosso sangue, né? E essas citalocianinas, pode ir mais um slide. As citalocianinas, elas são bons candidatos a ser um bom fotossensibilizador para ser aplicado nessa técnica. Elas são de cor normalmente verde, em geral verde. Elas são derivadas de porfirinas, que são as mais utilizadas, que foram começadas, o início do desenvolvimento dessa técnica utilizava-se muito as porfirinas. Esse fotossensibilizador, as citalocianinas como fotossensibilizador, elas são bons fotossensibilizadores pelas características que ela carrega. Ela tem uma alta produção de oxigênio singlete, que é um processo que está associado à ativação desse fotossensibilizador. Ele gera esse oxigênio singlete, que pode, posteriormente, causar um estresse oxidativo e causar a morte celular. Elas absorvem luz em comprimentos de 600 e 800 nanômetros, que seria a janela terapêutica da luz, onde a gente tem a utilização desse fotossensibilizador, ele é bom, essa janela terapêutica, que ela não promove outros malefícios à pessoa, né? E a gente tem a presença do átomo central. Vocês podem ver pelo desenho, a gente tem um metal como átomo central dessa citalocianina. E a gente tem associado nos estudos a presença desse átomo central favorecendo a formação desse oxigênio singlete. Ou seja, a gente vai ter uma otimização dessa terapia fotodinâmica. A gente vai ter maior produção desse oxigênio singlete, ou seja, uma probabilidade de ter uma maior morte celular das células neoplásicas. Porém, a gente não basta ter um bom fotossensibilizador, é necessário que esse fotossensibilizador ele chegue até esse tecido-alvo. Pode passar. Por que a gente precisa que ele chegue ao tecido-alvo e esteja em uma concentração boa, né? Ao observar as citalocianinas, a gente vê que ela tem baixa solubilidade em água,
tende a formar agregado quando está em água e tem baixa permeabilidade nos tecidos biológicos, o que acarreta numa redução dessa biodisponibilidade da ftalocianina nesse tecido-alvo e diminui a capacidade de produzir espécie ativa de oxigênio e os oxigênios singletes, que são o mecanismo principal para ter uma boa eficácia desse tratamento por terapia fotodinâmica. A solução que vem sendo empregada, então, para que esse fotossensibilizador chegue com uma quantidade boa e esteja biodisponível, são os sistemas de carreamento, como a Ana tinha citado, o drug delivery. A gente tem a formação nanoparticulada como uma boa forma de minimizar as desvantagens que esse fotossensibilizador tem, ser um carreador. Então, a gente tem o sistema de carreamento, evitando o acúmulo desses fotossensibilizadores nos tecidos saudáveis, já que a gente consegue direcionar para o tecido-alvo. A gente tem também ele reduzindo a concentração efetiva, já que a gente tem nanopartículas e a gente, talvez, testando, né, a gente consiga uma concentração menor do que poderia ser administrada sem esse carreamento, e melhora a segurança da formulação, já que a gente tem uma concentração efetiva menor. Muitos estudos mostram resultados positivos na utilização dessas nanopartículas poliméricas como transportador da ftalocianina. No meu estudo, por exemplo, eu uso o polidroxibutirato. Ele é biocompatível, ele é biodegradável e tem mostrado resultados bem animadores quanto ao carreamento desses fotossensibilizadores. Pode passar. Além das técnicas que a Ana falou de verificar como é que é a estrutura, a caracterização das nanopartículas, a gente fez no meu estudo o estudo do docking, que é o assunto do outro minicurso que está acontecendo agora, mas a gente fez o estudo do docking, onde a gente une a ftalocianina, que é o nosso fotossensibilizador em questão. A gente tem duas, a de galho e a de índio, e a gente tenta mensurar como que ela interagiria com o nosso polímero, no caso o polidroxibutirato. Aí a gente tem aqui nas imagens o polidroxibutirato como como verdinho, e o rosinha sendo a nossa ftalocianina. E a gente vê as diferenças de atracamento dessas duas moléculas. Elas interagem de forma diferente, a energia para essa interação é diferente, então a gente consegue mensurar através de cálculos teóricos como que seria essa interação. E aí a gente consegue ver que talvez a ftalocianina de índio ela tem uma interação melhor com o nosso polímero e talvez encapsularia melhor a ftalocianina de índio, e a gente poderia ter um resultado melhor na terapia fotodinâmica. Com isso, a gente consegue mensurar teoricamente como que seria essa interação e conseguir aplicar de forma efetiva nessa terapia, né? Ser um tratamento com grandes chances de sucesso. É um estudo em andamento ainda, eu ainda estou terminando os ensaios para ver se as ftalocianinas realmente encapsuladas têm um efeito bom, um efeito expressivo, na verdade. A literatura corrobora falando que a gente tem o fato de encapsular esses fotossensibilizadores faz com que a gente tenha um bom efeito. E além desse estudo específico, que é o estudo ftalocianina encapsulada, tem vários outros estudos sendo feitos no mundo inteiro com um carreamento de outras substâncias, um fármaco em específico para tentar otimizar e diminuir a quantidade utilizada do fármaco, por exemplo. Tem um encapsulamento para transportar sondas, por exemplo, para a gente ver sondas de cor, né, para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Então, a gente tem esses estudos em andamento. Próximo aí. A gente só poderia deixar de agradecer às agências de fomento, a CAPES e a FAPES, e os laboratórios onde a gente faz essas pesquisas, porque a gente sabe que a gente não está numa situação muito boa de incentivo à pesquisa. Aí a gente tem o laboratório LACAR, o laboratório LSLC, que é o Laboratório de Sistemas de Liberação Controlada, o laboratório de nanomateriais funcionais, onde nós três fazemos parte cada uma de uma, acredito eu.
mais em conjunto, né? E a gente consegue desenvolver as pesquisas nesses laboratórios. Pula aí, Ari. E agora a gente pode abrir para perguntas. Eu já tinha visto que tinha uma. A Lúbia perguntou se existe a possibilidade de utilizar essas técnicas para contenção de Covid. Contenção, você diz, tipo profilaxia? Ou contenção biológica, a gente conseguir conter o vírus em si? Porque a gente poderia associar muitas técnicas nesse sentido, né? A gente tem os antibodies, que são não, o que a Ariane citou eles. Eles são utilizados, né, nos testes de... Então, tem até aqui no nosso laboratório de nanomateriais funcionais, o professor Jário, ele desenvolveu um teste para COVID, né? Saiu até nos jornais e tudo, ele funciona super bem, e nós aplicamos a técnica daquele trabalho que eu postei, que era o trabalho dele, ele utilizou para desenvolver esse teste, né? Então, a ideia futura é portabilizar esse teste, né? Colocar ele como forma de um dispositivo mesmo, um teste de fluxo lateral, para a gente conseguir dar prosseguimento. Como tem o teste do Jairo, mas alguns outros testes também foram feitos utilizando essa técnica. É uma técnica bem utilizada para teste, né? Utilizar a nanotecnologia para desenvolvimento de testes. Custo, ela é uma técnica descomplicada. Não tem... Você consegue testar de forma até fácil, você consegue produzir de forma fácil também. Sim. Alguém? Muito interessante, ótima explicação, obrigada. Você tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se alguém tiver, pode mandar aí no chat, por favor. Ou pode entrar aí, se quiser aparecer. Gente, pode ligar as câmeras, ligar o áudio. A gente tem um tempinho ainda aí para poder falar um pouquinho sobre isso. Uma pergunta gigantesca do Igor, mas eu vou ler. Atualmente, ele relatando, né? Atualmente eu estou num trabalho onde estamos com a atuação de nanopartículas de quitosana, carregadas com, acredito que óxido nitroso, não sei, nos processos fisiológicos da soja expostos a ciclos de seca. Já se sabe que o NO é um sinalizador celular eficiente para as plantas em resposta à seca. O grande problema é como isso pode ser aplicado de modo que não impacte o meio ambiente. No nosso laboratório a gente já testou o SNP, mas sabemos que causa um grande impacto. Muito interessante sua pesquisa, Igor. Como que ele pode ser aplicado de forma que não impacte? Eu vi algumas pesquisas de nano, onde eles encapsulavam, né, em nanopartículas, algumas substâncias para a planta. Eu não sei se o fato dela estar carregada, ela está carreada em quitosana ou essa substância está carregada? Que aí a gente já tem algumas aplicações diferentes, né? Ela pode resultar de formas diferentes. Teria que ver mais profundamente essa pesquisa. Ele gostaria de saber um potencial impacto dessas nanopartículas carregadas com NO no meio ambiente. Olha, eu não tenho conhecimento específico em ambiente, eu não sei se a Ana poderia falar um pouquinho disso aí. Então, eu também nunca trabalhei com nenhum tipo com a partícula de NO. No entanto, a gente aplica quitosana para funcionalizar algumas partículas para favorecer a flutuação. Só que no nosso caso, como a aplicação ela acontece em meio aquático, a tendência é que a gente consiga recuperar toda a quitosana que foi utilizada e toda a partícula também. Então, a gente não teria, né, esse problema de passar o nanomaterial adiante, ele fica retido na fase em que a gente aplica.
E aí, pelo que eu entendi, o seu nanomaterial, ele é aplicado em soja, né? Então, eu acredito que esse material tenha contato com o solo e possa ser carreado. Então, aí eu realmente não sei te dizer uma forma de contenção que você Um poderia potencial aplicar, impacto principalmente quando seria você vai essa aplicar em grande quitosana. escala. Um potencial impacto seria essa quitosana acabar parando no lençol freático, por exemplo, né? Já que a gente não tem uma retenção dessa substância, certo? Ana? Então, Igor, né? Igor, se você pudesse abrir o microfone para conversar com a gente sobre os impactos da sua nanopartícula. Igor. Acho que ele não tá aí. Não, acho que ele tá. Não sei se ele consegue abrir a câmera. O microfone dele não tá funcionando. Se você quiser ir falando tudo no bem. chat, a gente consegue ir conversando com Pode você. mandar pelo chat. É porque potenciais impactos eu acho que seria mais a retenção do material que vai carrear o NO, né? A gente não vai ter essa retenção, não vai ter como fazer uma retenção desse material e ele ia ficar lá biodisponível. Talvez esse seria o seu maior impacto em si, né? Tem mais alguém que trabalha com nanopartícula no minicurso, ou esse assunto é novo para a maioria? Coloquem aí no chat. Tem a Dayana aqui, que ela trabalha comigo no laboratório, a Dayana Costa. Mas aí é a mesma ideia, a gente trabalha com drug delivery, né? Então, é bem específico. O drug delivery em si, a gente pode associar ao pH, que a gente pode achar específico para o que a gente quer fazer esse direcionamento, né, do fármaco. Pode ser a superfície em si, se ela ser lipofílica ou hidrofílica, e aí mais para um direcionamento do fármaco específico, né? Tem que ver para que ele vai funcionar. Clarice, pode ligar o microfone sim. Não, é porque até agora já até perdeu o timing. Falando do negócio do teste de Covid, porque o Jairo, o teste dele é baseado no Raman, né? Vai pesquisar depois o anticorpo, quando se ligar na superfície da nanopartícula de ouro, pelo Raman, tem um anticorpo, né, na amostra. E tem uma professora da PUC, que eu até sigo ela, acho que até te indiquei também, Vanilla, do Macronano Lab. Sim, lembro. Ela também está desenvolvendo um teste, só que no caso dela, ela vai usar o DLS, né, o espalhamento dinâmico de luz, para confirmar a ligação do anticorpo na superfície da nanopartícula. Então, assim, eu sou do laboratório das meninas, eu trabalho com a Ariane, eu também mexo com nanopartícula de ouro, mas no meu caso eu trabalho com fluorescência. E assim, gente, a nanotecnologia, ela é incrível. Ela é multidisciplinar, então ela pode estar ligada desde a saúde até questão energética, ela é muito ampla. Então, uma coisa muito comum. Só te interrompendo, Clarice, desculpa. Não, assim, o que a gente faz aqui, né, o que nós 4 fazemos aqui, a Juliana também, né, nós 5, é muito pouco perto do que a nanotecnologia ela é capaz de fornecer, assim, tem muita coisa para pesquisar. Então, assim, estou fazendo propaganda mesmo do meu laboratório e dos meus professores, entendeu? Porque já tem pesquisas também que falam, né, que o mundo é nano, que o futuro é nano. Porque a gente vê a tecnologia também acompanhando, né? O celular, o chip era maiorzinho, hoje já é menorzinho. A gente vê muitas coisas estão diminuindo, né? A gente consegue manter a aplicabilidade, mas diminuindo, né? Você acaba economizando material também, porque quando ele está na escala nano, as propriedades dele aumentam. É inversamente proporcional. Então, você consegue melhorar o material e economizar, talvez, no final, né? Então, assim, é uma área de pesquisa muito interessante para quem estiver interessado em futuramente fazer um mestrado ou entrar na área acadêmica. É uma área que eu não conhecia também, fui conhecer no mestrado, quando fui parar no laboratório, e hoje em dia eu sou fascinada. A gente vai chegando despretensioso, aí conhece as nanopartículas e acaba
Acaba se apaixonando, Agora né? eu tenho duas paixões, né? A fluorescência e a nanopartícula, né? Meu coração é dividido. Bom dia. Eu queria O fazer uma Igor, pergunta. É, eu eu só queria vou fazer um saber comentário mais. do Igor, Willis. Certo, eu espero. É só para encerrar o assunto dele, que ele falou que ele usa o material aplicado diretamente nas folhas, que a proporção é relativamente baixa, e que ele acredita mesmo que possa causar esse impacto de lençol freático, já que não tem uma captação desse material nanoparticulado depois. Era só para encerrar o assunto da ambiental. E, Willis, pode fazer sua pergunta. Eu queria Você entender melhor sobre como funciona essa parte da remoção de poluentes aquáticos emergentes. Eu acredito que vocês não poderiam falar tanto profundamente na hora da apresentação. Eu queria saber se vocês poderiam aprofundar um pouco mais nessa parte, que eu realmente não conheço muito de nanopartículas e eu achei muito interessante. Então, eu tive que passar meio rápido e a gente não consegue detalhar muito, né? Mas, basicamente, o princípio que a gente leva em consideração quando a gente vai trabalhar com remoção de poluentes é o processo de adsorção, que consiste em você conseguir colocar essa partícula dentro de um meio aquoso e fazer com que a substância que você quer, seja ela uma partícula ou seja ela uma molécula, fique aderida à superfície da sua nanopartícula e que, no meu caso, como a nanopartícula é magnética, quando você tem um campo magnético, essa nanopartícula é toda arrastada para um único lugar, se separando do restante do meio aquoso e levando com ela a substância poluente que você deseja, né? E aí, no nosso caso, a aplicação de magnetita ou magnita, que é uma forma oxidada da magnetita, elas são mais amplas por causa daquela questão do magnetismo que eu falei. E, basicamente, você consegue ir adequando a sua partícula para fazer com que ela interaja com a molécula que você deseja capturar. Então, por exemplo, digamos que você tem ali, no meu caso, um corante ou a microalga. Se você parte da ideia básica, que é o princípio fundamental ali da distorção, que seria a diferença de carga, então, se eu estou trabalhando com uma nanopartícula de magnetita, ela tem a carga toda negativa. Dificilmente ela vai conseguir capturar de um meio aquoso um poluente aquático que tenha também essa carga negativa. Então, ou você faz a modificação da superfície da carga da partícula, e como que você vai fazer essa modificação? Você vai fazer com que algum ligante que tenha interação com carga negativa, mas que tenha na outra extremidade uma carga positiva, se ligue nessa partícula. E aí esse ligante vai intermediar essa ligação entre a sua nanopartícula, que agora estará positiva, e esse seu poluente estará negativo. Ou pode ser que aconteça que você tenha uma partícula negativa e o seu poluente seja positivo, e aí você faça essa remoção direto, sem precisar fazer nenhuma modificação. Isso partindo só do princípio da eletrostática. Pode ser que eu tenha algumas interações que sejam um pouco mais fracas, mas que também funcionem. Só que aí a partícula ela não vai estar tão negativa ou tão positiva, que é aquilo que eu estava explicando da questão do potencial zeta, né? Depende da energia que você tem envolvida ali, da carga elétrica que você tem envolvida no sistema. Mas basicamente é isso. Não sei se ficou claro, mas se você quiser perguntar mais alguma coisa. Ana, eu acho que a gente pode também falar quanto aos poros, né? A gente tem a morfologia também da nanopartícula pode influenciar nessa captação, né, do que você quer retirar. Além da porosidade, tem também a questão da área superficial, né? Porque a Clarice até comentou que quando você reduz a escala, a maioria das características da partícula elas se ampliam. Então, você imagine que você tem, por exemplo, uma mão. E aí você quebra ela em milhões de pedaços. Então, aqui, com uma mão grande, eu teria 4 lados. Se eu quebro essa mão em 4 pedaços, eu vou ter 4 lados de cada pedaço. Então, essa área superficial, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Então, uma quantidade de material que você poderia retirar
do meio aquoso com um bloco gigante de magnetita é extremamente menor do que a quantidade de material que você poderia retirar de um meio aquoso se você tiver milhões de pedaços de nanopartículas, porque a área, ela fica muito, muito maior. E ainda tem o fenômeno da porosidade, que quando você tem essa formação da partícula, ela pode ter alguns tipos de poros, os poros variam de tamanho, mas você pode ter a entrada também dessas partículas que você deseja remover ou que você quer que interaja com a sua partícula, entrando ali naqueles poros e facilitando ainda mais a remoção do seu poluente, né, no meu caso. Obrigado, eu acredito que eu entendi. Eu acho que eu preciso também dar uma olhada mais a fundo no assunto, porque é um assunto novo. Olha, se você precisar conversar, eu tirar algumas dúvidas, eu estou à disposição também. Adoro conversar sobre A gente adora falar das nossas eu só queria lembrar como que ela funciona. Tem quanto tempo que eu não Eu leio lembrei livro, que agora gente? de uma questão. É só artigo. De uma questão. A gente não consegue nem falar de outra coisa. Eu lembrei aqui quando o pessoal fez esqueci o nome dela, perdão, fez a pergunta da questão de combater o coronavírus com nanomateriais. Eu acho que eu não li nada relacionado a isso ainda, mas os nanomateriais têm uma característica também que, dependendo da aplicação, não é desejável, quando é biológico, que eles conseguem eliminar alguns tipos de micro-organismos, eles são tóxicos. Então, quando esses organismos entram em contato com essas partículas, a gente tem uma morte celular. E isso já é utilizado em algumas áreas para você, em aplicações bem práticas mesmo. Teve uma vez que eu li sobre uma aplicação onde eles colocaram nanopartículas, eu não me lembro o material exatamente, dentro de tintas que eram utilizadas para pintar hospitais. Porque a tinta, por si só, já ajuda no combate dos micro-organismos que tem presentes ali no meio. Porque o hospital é extremamente rico em qualquer tipo de micro-organismo, né? Então, já teria ali implícito no ambiente, com a aplicação tecnológica, um meio de reduzir esse processo de contaminação. E eu achei bem interessante, pode ser que no futuro a gente consiga ter algum tipo de aplicação nesse sentido para o Covid, né? É que o Covid é muito novo, é um ano e meio de estudo para entender tudo. Então, eu ainda acho que futuramente pode ser que sim, a gente tenha alguma coisa nesse sentido. Assim como eu falei lá naquela questão da modificação da superfície, né? Tudo a gente pode colocar numa superfície de uma nanopartícula, né? Vai de acordo com a sua finalidade. Naquela imagem, eu acho que ficou até pequeno para os meninos verem, não sei se eles conseguiram visualizar direito. Mas, por exemplo, você pode colocar uma molécula de DNA, você pode colocar um anticorpo, tudo. Você pode ligar ali para reconhecer o seu alvo. E dessa forma, como a Ana falou, pode ser também de uma forma citotóxica, né? Assim funciona. A Clarice vai saber falar melhor disso, porque ela deve ter lido muitos artigos dessa questão da fluorescência, que eu já vi mesmo, muitos estudos que usam a fluorescência para alcançar certos pontos, por exemplo, no corpo humano, células tumorais, algo do tipo, né? Então, é muito Oi, eu posso acrescentar um pouquinho aí nessa discussão? Então, deve. Primeiro, bom dia, pessoal. Eu sou Juliana, também sou aluna do programa de pós-graduação de Bioquímica. Eu sou do mesmo laboratório da Vanilla, né, de sistemas de liberação controlada de nanopartículas. E a gente também trabalha com polímeros, só que a minha aplicação, ela visa exatamente isso, micro-organismos. A Vanilla é mais voltada para o câncer, né, e a minha aplicação é para infecções de bactérias. Especificamente, eu estudo com Staphylococcus aureus, mas eu já li bastante reviews que estão saindo de trabalhos e de sugestões. Assim, com Covid é tudo muito novo, né? Não tem como ter aplicação ainda clínica. Mas eu já vi alguns estudos de tratamento de Covid, né? Sugerindo o tratamento de Covid com terapia fotodinâmica
para infecções no trato respiratório. Então, assim, para ajudar, não no combate, né, mas ajudar no tratamento dessas infecções no trato respiratório. Então, assim, já é aplicado, né, em alguns países, infelizmente no Brasil ainda a gente não tem nenhuma aplicação clínica para tratamento de infecções, né, no trato respiratório, de pneumonia, e de várias outras infecções por bactérias e por micro-organismos que são tratados com nanopartículas, né, fotossensibilizadores e terapia fotodinâmica. A Luber já está querendo ir para a Nano. Vem para a Nano também. É muito legal a Nano. E a colocação da Juliana é muito pertinente. Ela trabalha com um foco diferente do meu, ela vai mais para micro-organismos, né? Em específico, como ela citou, o Staphylococcus aureus. Mas tem outras aplicações também. A gente tem crescendo muito essa parte de nanotecnologia. A gente tentou trazer um pouquinho das aplicações para vocês. A infinidade de aplicações da Nano é muito grande. A gente tentou trazer um pouquinho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, a gente pode falar. Estamos abertos para discutir. A gente ainda tem um tempinho. Acho que a gente pode encerrar, então, meninas. Vamos deixar nosso contato, de repente, né? Se surgir mais alguma questão. A respeito também dessa linha de pesquisa, né, da Nano. Tem tudo disponível lá no Instagram da Bioquímica. Perdão. Vocês podem estar entrando em contato. Então, de repente, ano que vem, já tem mais alunos interessados lá na Nano, né, no nosso laboratório. A gente vai ficar muito feliz. É isso, gente. Muito obrigada. Eu queria só agradecer. Não esqueçam de responder o Forms, por favor. Desculpa, Ana. Não, eu só queria agradecer a presença de todo mundo aqui, o pessoal que enviou questões, que discutiu com a gente. E a Scary falou, em caso de dúvida, pessoal, não se sintam envergonhados de mandar perguntas, porque a gente está aqui mesmo para isso, para discutir sobre ciência.